A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento lá. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, os subúrbios do Rio de Janeiro. Com uma ocupação que em sua maior parte tinha origem nas migrações do Vale do Paraíba Fluminense e de Minas Gerais, em ambos os casos a partir do fim da escravidão em 1888, os subúrbios do Rio de Janeiro possuem suas singularidades. Primeiro, porque juntamente com essas migrações, determinados atos governamentais também contribuíram para a ocupação da região. Por exemplo, seguindo o mesmo raciocínio do Barão de Drummond e seu bairro planejado de Vila Isabel, na área do Engenho Velho, atual Tijuca, inaugura-se em 1912 o bairro proletário de Marechal Hermes, próximo ao Oswaldo Cruz, com uma lógica urbana que determinava não apenas a construção de residências, mas também de escola, hospital, teatro e, mais à frente, de um cinema. No ano seguinte, no então proletário bairro da Gávea, surge a Vila Orsina da Fonseca e, no mesmo ano, em Manguinhos, outro bairro planejado. Apesar dessa fórmula aparentemente justa de ocupação urbana, é importante lembrar que todas essas ações seguiam as determinações elaboradas à época de Pereira Passos, quando a cidade foi dividida em áreas de importância social e econômica, a saber o centro, a área mais antiga da cidade, a zona portuária, Gamboa, Saúde e Santo Cristo, a zona sul, que deveria ser ocupada pelas elites e que teve seu início com a Glória, Flamengo e Botafogo, e a zona norte, a área proletária, ou seja, para a residência de trabalhadores e pequenos negociantes. Como curiosidade, a expressão Zona Sul surgiu apenas em 1927, com o jornal da Associação Comercial de Copacabana, para indicar a área ao sul do Cristo Redentor, como região mais nobre e sofisticada. Como consequência, as demais receberam os nomes que conhecemos conforme a pesquisadora Vilma Homero. Vale lembrar também que, curiosamente, os morros da cidade não entraram nesse loteamento elaborado por Pereira Passos, e tal fato contribuiu muito para a formação das comunidades mais carentes do Rio, denominadas por décadas como favelas. Da mesma forma, tal divisão contribuiu para delinear o comportamento das pessoas, que nesses locais passaram a residir em virtude das características culturais, sociais e econômicas. Assim, ao contrário da dinâmica social da pequena África, onde as atividades do Cais do Porto e do comércio davam o ritmo, e do Estácio, com suas relações entre a malandragem e a prostituição do mangue, Oswaldo Cruz e Madureira, por exemplo, tinham um viés muito mais pautado nas tradições e relações familiares e, em parte, numa agricultura doméstica realizada nas pequenas chácaras que dominavam o cenário. É claro que, em virtude da expansão da rede ferroviária para a região a contar da última década do século XIX, inúmeras pessoas podiam trabalhar em outros bairros. Porém, a ideia de que era a família a espinha dorsal do mundo social imperava. Retornando ao tema inicial, as migrações oriundas de Minas Gerais e do Vale do Paraíba Fluminense contribuem para a formação dentro da cidade do Rio de Janeiro de valores culturais cuja origem era bem distante da capital. Assim, de acordo com a pesquisa de Dione Chaves Boy, o jongo dos bantus, cantado e dançado em Valença, centro-sul do atual estado do Rio de Janeiro, aparece no Morro da Serrinha, em Madureira. Algo semelhante se dá no Morro do Salgueiro, ocupado por mineiros que trouxeram a dança do caxambu, uma das formas rítmicas do jongo, para a cidade. Em Oswaldo Cruz, também com uma forte presença mineira, ainda que não se destaque de forma marcante nenhum ritmo banto, como o jongo e o caxambu, tem-se a construção de relações sociais bem distintas daquelas presentes na pequena África. Na região portuária e no centro do Rio, somando-se a forte ocupação iorubá e muçulmana
que por si só já trariam suas distinções, havia também o princípio de que a constituição de uma família, nos moldes mais tradicionais, não era o mais importante, na medida em que as relações comerciais imperavam no cotidiano e, mais até, a religiosidade distribuída entre as Ialorixás e os Babalorixás faziam de homens e mulheres seres em iguais condições. Já em Oswaldo Cruz, conforme o pesquisador Carlos Monte, o que imperava era a família mais tradicional, cujas relações sociais eram determinadas pelo que fosse perene, estável. Assim, temas vinculados a cantos de trabalho, originalmente de áreas rurais, ou assuntos claramente vinculados a um cotidiano tradicional, eram os motes que reinavam na música que se fazia por lá. Da mesma forma, a mulher não era vista como uma parceira concorrente no dia a dia da cidade, como acontecia na pequena África, mas sim uma companheira do cotidiano, dividindo as dores e as delícias que a vida proporcionava. Essas relações sociais distintas fornecerão o escopo para o tipo de música e, mais particularmente, de samba que seria criado por essas áreas. De um lado, como estavam distantes do debate entre o paradigma da Praça 11 e o paradigma do Estácio, as fórmulas musicais poderiam criar, e de fato criaram, estilos que transitaram entre as duas matrizes, sem qualquer constrangimento ou limitação. Assim, o miudinho, música típica de terreiro das escolas de samba e grupos de carnaval presentes no subúrbio, é, inequivocadamente, tributário do samba de roda da Bahia, do machixe e do samba de donga e de sua Praça 11. Da mesma forma, como as percussões e uso dos surdos e demais instrumentos são filhos inquestionáveis do Estácio. De outro lado, e como complemento ao item anterior, percebe-se que nos diversos subúrbios, a música desenvolvida e as atividades vinculadas ao samba e mesmo ao carnaval ganharão um grau de sofisticação que um embate entre Praça 11 e Estácio jamais permitiriam. Quantas lágrimas eu tenho derramar, só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Só melancolia os meus olhos trazem. Ai, quanta saudade a lembrança faz. Se houvesse retrocesso na idade, eu não teria saudade da minha mocidade. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramar, só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria. Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás. Traz as cabrochas. A música que acabamos de ouvir, Quantas Lágrimas, de autoria e interpretada por Manasseia e a velha guarda da Portela, é um dos melhores exemplos do que foi citado anteriormente. Com modulação melódica exemplar e letra onde o debate sobre a velhice assume áreas de enorme sofisticação,
Este samba é inquestionavelmente o resultado das duas grandes matrizes da Praça 11 do Estácio, com requintes de nobreza. Evidentemente, falta ainda explicar como essas diversas reuniões de pessoas nos subúrbios serviu de base para o surgimento mais à frente das escolas de samba. Mas isso, é claro, fica para um próximo No Tempo do Samba. Até mais e um grande abraço a todos. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.